Quantas vezes você já se arrependeu por algo que disse no impulso? Quantas noites perdeu lutando contra a própria mente? E o quanto da sua vida ainda está sendo sabotado por emoções desgovernadas e decisões financeiras impensadas? A verdade é dura, ninguém virá te salvar. Ou você toma o controle agora, ou continua sendo escravo de si mesmo. Mas se você decidir dominar a si, sua boca, sua mente, seu ânimo e seu dinheiro, o mundo inteiro muda ao seu redor. Está pronto para assumir o comando? Marco Aurélio escreveu que a verdadeira liberdade está em dominar a si mesmo. E essa frase nunca foi tão necessária quanto agora. Vivemos numa era onde todos querem controle do tempo, das pessoas, dos resultados. Mas poucos têm coragem de controlar o que realmente importa, o próprio interior. Porque é mais fácil culpar o mundo do que olhar para o espelho. Só que o preço da fuga é alto. Relacionamentos quebrados, mente caótica, emoções instáveis e uma vida financeira sempre por um fio. Não existe evolução sem responsabilidade. E o estoicismo é, antes de tudo, um chamado à responsabilidade radical. Neste vídeo, você vai entender por que controlar sua boca, sua mente, seu estado de ânimo e seu dinheiro não é uma opção, é questão de sobrevivência. Ponto 1. Domine sua boca ou ela dominará sua vida. Você não é só o que faz. Você é o que diz, para os outros e principalmente para si mesmo. Toda palavra tem peso, energia, direção. E se você vive repetindo que está cansado, que nada dá certo, que as pessoas são um problema, é exatamente isso que sua mente vai buscar comprovar. Porque o que você fala, você alimenta. Imagine um homem que chega em casa todo dia reclamando. Esse trabalho é um inferno. Essa vida não anda. Ninguém me entende. No começo é só um desabafo. Depois de um tempo, é identidade. Ele se torna aquilo que vive dizendo e nem percebe. A maioria das pessoas destrói a própria paz com a própria boca. Elas não precisam de inimigos, já se sabotam sozinhas a cada frase inconsciente. Mas você pode inverter isso. Pode usar sua boca para fortalecer, curar, direcionar. E começa com uma simples pergunta antes de falar. Isso constrói ou destrói? Epicteto dizia que temos 2 ouvidos e apenas uma boca para ouvirmos mais do que falamos. Então, fale menos. E quando falar, fale com propósito. Não para se justificar, nem para acusar. Fale para guiar. Fale para se libertar da versão fraca de si mesmo. Ponto 2. Controle sua mente ou ela será sua prisão. Sua mente pode ser um templo ou um campo de batalha. O que ela é hoje depende de como você a alimenta, porque pensamentos não são neutros. Eles constroem ou arruinam sua realidade. A maioria das pessoas vive reagindo ao que pensa, sem questionar, sem filtrar, sem dirigir. E depois se perguntam por que a vida parece um ciclo sem fim de ansiedade, medo e frustração. Pense num homem que acorda e a primeira coisa que diz para si mesmo é: hoje vai ser mais um dia difícil. A mente registra. Começa a buscar motivos para provar essa crença. Um trânsito, uma cobrança, um olhar torto. Pronto, o dia virou o que ele previu. Não por destino, mas por direção mental. O estoico não se deixa levar pelo caos interno. Ele se treina. Ele observa seus pensamentos com a mesma frieza que um general analisa o campo de batalha. Ele pergunta: isso é fato ou é só uma história que estou contando para mim mesmo? Porque ele entende que o que se passa na mente define o que se passa na vida. Marco Aurélio escreveu: a vida do homem é aquilo que seus pensamentos fazem dela. Então escolha com o que quer alimentar a sua mente. Gratidão ou escassez, coragem ou medo, clareza ou ruído. Pratique a pausa. Faça silêncio dentro de si. Medite, nem que sejam 3 minutos por dia. Não para ficar zen, mas para lembrar quem manda.
Porque se você não governa sua mente, ela vai te escravizar. E nenhuma liberdade externa compensa a prisão mental. Ponto 3. Domine seu estado de ânimo antes que ele destrua tudo ao seu redor. Todo mundo sente raiva, tristeza, medo. Emoção é humana, mas viver dominado por elas é uma escolha, e uma escolha cara. Porque um homem que não governa seu estado emocional quebra relacionamentos, toma decisões impulsivas e perde oportunidades preciosas. Tudo isso sem perceber. Já viu alguém arruinar uma conversa por causa de um detalhe? Explodir por algo pequeno? Ou se afundar por dias por uma crítica? É o emocional no comando. E quando o emocional comanda, o racional é feito refém. Você pode até ter razão, mas perde o respeito. Pode até ter talento, mas perde o foco. Pode até ter potencial, mas ninguém consegue ficar perto. A chave está na pausa. Respirar antes de responder. Pensar antes de reagir. Perguntar-se, isso é real ou é só meu ânimo distorcendo a realidade? Porque emoção mal gerida se transforma em veneno para sua mente, para seus vínculos e para seu propósito. Marco Aurélio dizia que a tranquilidade vem do bom governo da mente, e isso inclui suas reações. O estoico não reprime o que sente, mas também não se ajoelha diante das emoções. Ele sente sim, mas depois escolhe. Escolhe não gritar, escolhe não fugir, escolhe não ceder à tempestade. E essa escolha constante é que forja o verdadeiro poder. Porque o homem que governa o próprio estado de ânimo se torna confiável, firme, respeitado e livre, não por ausência de dor, mas por não ser mais escravo dela. Ponto 4. Se você não controla o seu dinheiro, ele vai controlar sua vida. Não é sobre quanto você ganha, é sobre o quanto você domina. Domina seus impulsos, suas escolhas, sua visão de futuro, porque o dinheiro não é só moeda. É reflexo do seu autocontrole. Quem gasta para aliviar emoções, coleciona dívidas. Quem compra para impressionar, vive vazio. E quem foge de olhar para as próprias finanças, corre o risco de nunca sair do mesmo lugar. Já viu gente que ganha bem, mas vive apertada? Que recebe e já está no vermelho antes do meio do mês? Isso não é falta de dinheiro. É falta de consciência, falta de prioridade. Falta de propósito, porque todo real que entra na sua vida pode te aproximar da liberdade ou te prender ainda mais a um ciclo de escassez. O estoico entende que controlar o dinheiro é um ato de sabedoria. Sêneca já dizia que pobre não é quem tem pouco, mas quem precisa de muito. E isso inclui quem precisa consumir para parecer feliz, quem precisa gastar para se sentir no controle. Fazer um orçamento não é só planilhar números. É declarar que você sabe onde está e para onde quer ir. É deixar claro o que vale e o que só distrai. É dizer não ao prazer imediato para dizer sim à liberdade real. E mais, é se blindar contra o caos. Porque quando o inesperado chega, e ele sempre chega, só quem se preparou tem paz. Você quer paz? Comece pelo seu bolso. Cada centavo que você domina é uma prova de que você está no comando. E quando você domina o dinheiro, você não só dorme melhor, você acorda com mais poder de decisão. Ponto 5. Pare de repetir a história que te mantém preso. Você não é o que te aconteceu, é o que decide fazer com isso. Mas se continua contando todos os dias a mesma narrativa de dor, escassez e fracasso, então você não está vivendo, está repetindo. Repetindo a identidade da vítima, reforçando o papel de quem não pode, de quem não consegue, de quem sempre se dá mal. Quantas vezes você já falou, minha vida é difícil, não tenho sorte, ninguém me entende? Cada vez que diz isso, você sela essa versão de si mesmo. Sua mente registra, seu corpo responde. Suas atitudes seguem no automático, e a mudança vira uma promessa distante, nunca uma realidade presente. O estoicismo nos lembra que o que importa não é o que dizem de você, é o que você escolhe acreditar. E isso inclui o que você diz para si mesmo.
Epicteto foi claro: não explique sua filosofia, viva-a. E isso vale para a sua vida. Não explique sua dor, transforme-a. Não fale do que faltou, fale do que está construindo. Mude o foco. Em vez de repetir o que deu errado, fale do que está aprendendo. Em vez de listar quem te feriu, pense em quem você quer se tornar. Porque sua boca é uma espada. Pode cortar o passado, ou manter ele vivo, pode abrir caminhos, ou cavar o mesmo buraco. Quer sair do lugar? Mude a conversa, primeiro com os outros, depois consigo mesmo. Porque só quando você muda a história que conta, sua vida começa a responder diferente. Ponto 6. Nunca subestime o silêncio dos seus planos. Quanto mais você fala, menos você faz. Porque falar dá alívio, gera aprovação, validação, aquela sensação de já estar no caminho. Mas é uma ilusão perigosa. A fala sem ação rouba energia. E quanto mais você conta o que vai fazer, menos força sobra para realmente fazer. Existe poder no silêncio, poder estratégico. Quem age em silêncio não perde tempo explicando. Ele constrói. Ele se move enquanto os outros opinam. Ele planta no escuro para colher na luz. E quando os resultados chegam, não precisam de justificativa. Falam por si. O estoico entende isso. Marco Aurélio escreveu: faz o que deve ser feito. Não fala sobre isso. E é por isso que o verdadeiro homem com propósito guarda seus planos. Ele os protege da dúvida dos outros. Ele os alimenta com disciplina, não com promessas vazias. Quer um conselho direto? Trabalhe em silêncio até que sua presença se torne a prova do seu progresso. Não busque aplauso, busque consistência, porque o barulho não constrói, a ação sim. Ponto 7. Organize sua mente ou ela vai te enterrar em caos. Sua mente é como um cômodo. Se você não organiza, ela se enche de tralha. Pensamentos soltos, emoções não resolvidas, memórias do passado e preocupações do futuro. Tudo misturado, tudo gritando ao mesmo tempo. E você tentando viver com clareza, dentro de um lugar em ruínas. Quantas vezes você acorda já cansado, sem saber por quê? É sua mente desordenada puxando você para baixo. Qualquer problema vira tempestade. Qualquer crítica vira ataque. E a vida, que deveria ser sua, vira refém do caos mental que você não enfrenta. O estoicismo nos ensina a observar o mundo interno como um guerreiro examina seu arsenal. Cada pensamento, uma ferramenta. Cada emoção, um sinal. Nada está ali por acaso, mas também nada deve ficar solto. Marco Aurélio praticava o autoexame diário. Ele olhava para dentro com disciplina, como quem limpa uma lâmina antes da batalha. Você precisa fazer o mesmo. Pergunte-se ao final do dia: o que senti hoje? O que pensei? Estou acumulando ou resolvendo? Dê nome ao que sente. Coloque cada coisa no seu lugar. Raiva não é fracasso, é energia mal posicionada. Ansiedade não é fraqueza, é futuro sem estrutura. Coloque ordem e o foco volta. Coloque nome e a força retorna. Organizar a mente é um ato de respeito consigo, e quem se respeita por dentro se impõe por fora. Ponto 8. Aprenda a responder, não a reagir. Responder é força. Reagir é fraqueza disfarçada de coragem. Quando você explode, grita, fecha a cara, abandona conversas ou toma decisões no calor do momento, você não está no controle, está sendo controlado pela raiva, pelo medo, pela insegurança. E isso custa caro. O homem que reage vive apagando incêndios que ele mesmo provoca. O que responde, constrói pontes, mesmo em meio ao caos. A diferença entre um e outro, um segundo, uma respiração, uma pausa, um simples espera antes do impulso. Imagine uma discussão. Alguém te provoca, te fere, te acusa. A reação grita: responda agora. Mas o estoico respira. Ele pergunta: isso serve ao meu propósito ou só ao meu ego ferido? E só então escolhe, porque ele não está ali para vencer discussões.
Está ali para não se perder de si mesmo. Sêneca dizia que o maior poder é manter-se sereno diante do que não se pode controlar. E esse poder é treinado. Começa em pequenas situações. Alguém te corta no trânsito, você ouve uma crítica, o plano muda de repente. Toda vez que você escolhe responder com consciência em vez de reagir no impulso, você vence. Não o outro, a si mesmo. Ponto 9. Elimine a voz interna que te sabota antes que ela vire lei. Você não vai conseguir. Você não é suficiente. Vai dar errado. Essa voz você conhece. E o pior, talvez tenha acreditado nela por tanto tempo que já acha que é sua. Mas não é. É só um eco antigo, de medos, frustrações, críticas, traumas que você nunca enfrentou de verdade. E quanto mais você escuta, mais ela ganha poder, até virar lei dentro da sua mente. Só que ela mente, e mente bem, porque fala com a sua voz, usa suas palavras, se esconde atrás da sua lógica, mas ela não busca sua evolução, busca sua paralisação. Ela quer te manter pequeno, repetindo os mesmos erros, com medo de arriscar, aceitando migalhas. O estoico não silencia essa voz com negação. Ele a confronta com ação. Ele ouve e responde: isso não é verdade. Eu posso, eu vou. E age. Não espera a coragem surgir. Ele cria coragem com o movimento. Marco Aurélio escreveu que devemos observar os pensamentos como se fossem de outra pessoa. Só então decidir quais ficam. Faça isso com sua mente. Torne-se um filtro. Questione, substitua. Prove a si mesmo com atitudes que você não é mais refém daquela voz. Porque quando você age mesmo com medo, quando você se levanta mesmo inseguro, quando você insiste mesmo depois da queda, essa voz perde força e você ganha algo maior, liberdade. Ponto 10. Haja. Porque falar não muda nada se você não se move. Todo mundo fala que vai mudar, que vai começar, que vai fazer diferente, mas poucos fazem, porque agir dói, exige, confronta e não traz aplauso imediato. Já as palavras são leves, fáceis, confortáveis, mas inúteis se não forem seguidas de ação. Você pode escrever as melhores metas, declarar as intenções mais nobres, repetir afirmações todos os dias. Mas se não levantar da cadeira, se não der o primeiro passo, se não encarar o desconforto, nada muda. Sua vida não vai se transformar no papel, ela se transforma no campo de batalha. Epicteto dizia: não explique sua filosofia, viva-a. E essa é a diferença entre o sonhador e o homem com propósito. O primeiro fala sobre o que vai ser. O segundo age como se já fosse, porque ele sabe que o respeito não vem do discurso, vem da constância. Você quer mudar sua vida? Então comece antes de se sentir pronto. Comece mesmo com medo, mesmo com dúvida, mesmo pequeno. Um ato de coragem vale mais que 1000 frases bonitas. Um passo concreto destrói meses de procrastinação. Fale menos, haja mais. Deixe que seus resultados gritem o que você não precisa mais explicar. Você não nasceu para ser escravo dos seus impulsos, nem para viver apagando os incêndios que você mesmo cria. Você nasceu para liderar, primeiro a si mesmo, depois o mundo à sua volta. Mas liderança começa no silêncio da sua mente, na firmeza das suas escolhas e na disciplina dos seus atos. Não há nada mais poderoso do que um homem que governa sua boca, sua mente, seu ânimo e seu dinheiro. Porque esse homem não depende de sorte, de aplauso, de ninguém. Ele depende apenas de si. A boa notícia: esse homem pode ser você, não amanhã, agora. Porque o mundo não vai parar para você se organizar, a vida não vai desacelerar para você se encontrar. Ou você assume o leme, ou continua sendo levado pela corrente. A escolha é sua, sempre foi.
Se esse vídeo falou com você, se esse conteúdo te serviu de espelho e de empurrão, siga esse caminho. Se inscreva no canal, ative as notificações e esteja aqui com a gente toda semana, porque a sua transformação exige constância. E o estoico de verdade não busca motivação, ele busca disciplina.